amigos e amigas internautas do Centro Espírita Caminho de Luz. Nós vamos hoje tecer alguns comentários, propor algumas reflexões sobre um tema importante, uma proposta do Centro Espírita Caminho de Luz para você nessa hora que nós estamos vivendo. Não será longo o nosso papo, não será longa a nossa conversa, e o nosso objetivo é muito simples. É lembrar que você precisa cuidar de você. Cuide de você. Nessa hora da transição, nesse momento tão difícil, tão inesperado, tão profundo, e que vai deixar marcas em nossas vidas físicas e espirituais, não se esqueça de cuidar de você. Procure desenvolver atividades sempre cuidando de você. O nosso objetivo aqui é somente hoje, nesse papo curto, apresentar para você algumas ferramentas da doutrina que podem suavizar as lutas íntimas que você está tendo durante a pandemia. Todo esse esforço que você está fazendo durante a pandemia, todos nós estamos fazendo. Mas também, ao adotar essas ferramentas, prestar atenção a elas, não todas ou em parte, lembrar que nós podemos contribuir com o plano espiritual superior na melhoria do ambiente espiritual do planeta no quadro da transição. Vejam como é importante eu perceber que eu posso contribuir com o plano espiritual superior. E isso é muito importante, porque os dias são difíceis para todo o planeta. Toda a população do planeta Terra, encarnado e desencarnado, está sofrendo duramente as consequências dessa pandemia. Há um momento de mudanças profundas no sistema físico do planeta e também no sistema espiritual. Espíritos, por muito tempo, acostumados ao mal, vivendo em torno do mal, em regiões escuras, estão sendo trazidos para a convivência conosco, para que possam ter uma última chance, talvez, de reencarnar no planeta Terra. Ou, não havendo essa possibilidade, serem preparados para a reencarnação em outro planeta, mais primitivo do que a Terra, o chamado exílio. Nessa hora em que esses espíritos se aproximam do nosso psiquismo e do psiquismo da Terra, que fica saturado de fluidos deletérios, fluidos inferiores, temos uma dificuldade de se caminhar com mais tranquilidade, com mais facilidade, porque nós estamos envoltos nesse ambiente, vamos dizer assim, um pouco mais pesado. Na verdade, já vai dando quase um ano, e nos parece que os dias serão longos. Parece que temos uma caminhada pela frente, e nós vemos, às vezes, com preocupação, muitas pessoas que estão, evidentemente, ansiosas, estão esperançosas pela vacina. Todos nós estamos, né? E teremos a vacina. Mas todos nós estamos esperançosos e ansiosos. Só não podemos achar que a vacina, por si só, irá equacionar todos os problemas. Porque até vacinar todo mundo, uma dose, 2 doses, nós teremos um tempo longo ainda. Que seja este longo até o final do ano, que é o mais provável, começo do ano que vem, nós ainda temos muito tempo. Somando desde o ano passado que começou até o ano que vem, é muito tempo para nós estarmos sujeitos a esta pressão. Por isso, esse quadro precisa ser muito bem analisado, precisa ser enfrentado. E ainda o quadro agravado pelo fechamento das casas espíritas. Deixamos de ter a convivência fraterna com os nossos irmãos, deixamos de ter a oportunidade de ouvir a palestra, de tomar o passe, a oportunidade da reunião de radiação, da reunião mediúnica, do estudo,
daquela rotina que nós tínhamos de sair de casa depois que víamos do trabalho ou nos finais de semana e irmos para as atividades espíritas que complementam a nossa jornada. É parte importante e fundamental da nossa rotina à noite ou nos finais de semana, nos devotarmos à reunião, às atividades da Casa Espírita. Com o fechamento dela, perdeu-se um espaço importante. Perdeu-se um espaço para o encaminhamento das entidades mais necessitadas, perdeu-se o espaço para receber o passe, alterar a estrutura fluídica do meu campo magnético, do meu corpo perispiritual, e por aí vai. Então nós estamos diante desse desafio. O fechamento das casas, evidentemente, agrava um pouco o quadro, mas não tanto quanto as pessoas podem estar imaginando. O que não significa dizer que quando passar a pandemia, então eu não preciso ir na casa espírita. Não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo que podemos achar alternativas enquanto a casa espírita está fechada. Nós não podemos nos deixar tomar pelo desespero. O espírita é aquele que vai ser otimista, que vai levar para as pessoas a esperança e que vai aplicar em si esta esperança. Então, antes de eu tomar desespero, ficar muito preocupado, eu devo usar as ferramentas da doutrina e perguntar o que a doutrina espírita nos oferece. E eu vou me fortalecendo com o uso dessas ferramentas. Eu vou cuidando de mim, eu vou me protegendo e vou ajudando o próximo mais próximo, que está dentro de casa. Vou convertendo o lar, olha que coisa importante, num ponto de luz e de apoio à espiritualidade. Na medida que eu vou cuidando de mim, das minhas questões íntimas, das minhas questões espirituais, eu vou me apegando ao Evangelho, como nós vamos dizer adiante, ao estudo bom, vou tomando bons hábitos, vou levando isso para dentro de casa, o ambiente no meu entorno vai melhorando, a minha residência vai melhorando, e muitos lares já se converteram em ponto de apoio da espiritualidade. As notícias dos bons espíritos dão conta de que muitas famílias estão fazendo o evangelho no lar diariamente, estão se tratando, se cuidando com as ferramentas que estão disponíveis, se protegendo, como eu disse, criando resiliência à dor, criando resiliência ao momento de desconforto. Eu saí da minha rotina, eu fui tirado da minha normalidade. Ao invés do desespero, da revolta, principalmente a revolta silenciosa, que é muito mais perigosa, eu vou procurando criar resiliência. O que eu posso tirar dessa situação? Como posso atenuar tudo isso que eu estou passando? Como lidar com essa situação à luz do Espiritismo? E eu vou então me fortalecendo e passo a cuidar de mim, para que eu, estando bem, eu possa cuidar do outro, começando pelos meus e depois eu vou avançando se houver possibilidade. Quando nós falamos em ponto de apoio para a espiritualidade, né, eu estou sendo chamado para contribuir com a espiritualidade. Ninguém está perguntando a nós se eu tenho esta ou aquela deficiência, se eu cometi este ou aquele erro, aquele equívoco. O que a espiritualidade está nos convidando, nos convocando, é para que eu me converta num trabalhador. Ajude-os a sanar, a sanear o ambiente espiritual da Terra nessa hora tão grave, onde esse vírus se prolifera, se aproveitando das emanações fluídicas de baixo teor que nós emitimos pela nossa pequenez espiritual. Então, na medida que eu vou atentando para a gravidade do momento, vou entendendo que eu preciso modificar-me definitivamente, que eu preciso alterar a minha atitude mental
eu passo a contribuir para o saneamento do mundo como um todo. Eu vou contribuindo para o saneamento da capa que recobre a terra. Vou ajudando a espiritualidade, porque nós vamos quebrando essa cadeia viciosa que nós temos de pensamentos ruins, de baixo teor, pensamentos de vingança, etc, etc. Então eu sou chamado, nós somos convidados para contribuir com pequenas ações com a espiritualidade. Não estou no centro espírita diariamente e não vou converter a minha residência ou a minha intimidade ou meu quarto num centro espírita. Mas eu vou também contribuir cuidando de mim. E, como eu disse, se possível, dos que estão ao meu redor. Com isso, eu vou entendendo que, para as ações que nós vamos propor aqui, eu preciso buscar entender a questão dos fluidos e do pensamento. O espírita precisa, lá em A Gênese, consultar a lei dos fluidos e ver que nós estamos imersos no fluido cósmico universal e que, pelo pensamento que viaja através desse fluido, eu posso construir situações ruins, deletérias, de baixo teor, os meus pensamentos vulgares, as minhas conversas chulas, mas eu também posso construir coisas boas, com boas palestras, com bons estudos, com bons pensamentos, com oração, enfim, com tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Desta forma, ao entender essa questão, entendendo que o pensamento viaja e cria os quadros mentais, eu vou buscar as minhas ações. Eu vou verificar o que eu posso fazer para cuidar de mim, sempre para que eu possa estar melhor e possa adquirir resiliência. É um roteirinho muito simples, gente. É uma contribuição muito humilde nossa. É só nos veio à mente insistentemente. E nós nos lembramos, por que não falar isso? Dividir com as pessoas. Nesse período, busque fazer boas leituras. Identifique as obras espíritas que mais nos enriquecem, de boa fonte, de boa origem. Procure reestudar algumas obras. Busque Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, a Revista Espírita, os autores clássicos, Camille Flammarion, Leon Denis. Procure entender como eles trabalham, como eles atuam. Verifique o que pode ser feito. Estude essas boas obras. Faça um plano de estudo e vá lendo devagarinho, sem pressa, mas com muita reflexão. Não deixe de lado as obras de Allan Kardec. Aproveite o tempo. Se está em casa, tem o tempo. Selecione as lives que você vai assistir. Há muita coisa perigosa na internet dizendo-se espírita, criando nas pessoas expectativas que frustram e agravam os quadros de depressão. As informações à luz da doutrina espírita devem estar embasadas em Allan Kardec, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele nos conforte. Muita gente está vindo à internet falar de situações espetaculosas, fatos espetaculosos que vão ocorrer, criam mais angústia em nós. Não contribui. Então procure boas lives de bons trabalhadores espíritas que nós temos por aí. Haroldo Dutra, Divaldo Franco, procure ver os vídeos antigos de Raul Teixeira, Alberto Almeida, Simão Pedro, bons trabalhadores que têm o dom da fala, o dom da oratória, companheiros que nós conhecemos que estão aí se devotando, trazendo para nós reflexões importantes nessa hora. Então eu seleciono, senão eu saio vendo tudo que aparece, que me indicam sem passar pelo crivo da razão. Recentemente comentei no grupo do WhatsApp do nosso centro, dizendo que Kardec fala no livro dos Médiuns: é melhor refutar 9 verdades do que aceitar uma mentira.
Esse é o roteiro, esta é a referência que o espírita tem para evitar ser envolvido por informações desnecessárias, por pessoas que às vezes trazem nomes pomposos de espíritos conhecidos, e quando você vai ouvir a live, não tem conteúdo, você não encontra o conteúdo espírita, você não encontra nada que lhe dê valor, que agregue a você no momento de conforto. O que eu estou menos precisando agora é de gente para ganhar likes ou dislikes, essas coisas todas da internet. O que eu preciso agora é de conforto, de informações que falem a minha alma, que falem o meu coração, que me levem a reflexão profunda, uma reflexão consciente e que me empurre para frente, que gere em mim a mudança de atitude, que me dê estímulo para modificar, para rever os meus passos, para que eu possa aproveitar o período de mudança. Quando eu vou entendendo isso, eu não posso esquecer que se eu estou lendo e vendo live, da parte física, cuidar do corpo e do espírito é o último texto do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma palestra que eu fiz algum tempo atrás, tratando só desse tema. Cuide da parte física, faz um alongamento, faça uma yoga, vá caminhar, vá para a academia. Ah, mas tem Covid. Não fique neurótico, se proteja, coloque a máscara, vai usar o álcool em gel, vai tomar as medidas de distanciamento, mas não deixe ser empurrado para dentro de casa, para ficar isolado de tudo e de todos. Nesta hora, caminhar num gramado, colocar a mão na terra, caminhar à luz do luar, fazer uma corrida prazerosa, né? Mesmo com máscara. Ah, mas eu não acostumo. Acostuma sim. Tudo é exercício. As pessoas vão dando mil desculpas para não fazer aquilo que só precisa se acomodar, se habituar. É mais uma questão de resistência, muitas vezes infantil. Faz a corridinha com a máscara, caminha com a máscara, costuma com ela, vai à academia. Isso vai fazer bem, o suor do corpo, a movimentação, põe uma musiquinha no ouvido, musiquinha legal, gostosa. Isso tudo faz parte da resiliência. Tenho visto muita gente boa, espíritas inclusive, que estão acuados dentro de casa pela pandemia. Estão fechados dentro de casa, com medo, um medo muitas vezes questionável. Estão se deixando levar por questões que estão falando aqui e acolá. Se eu me cuido, eu saio para o trabalho, volto, me cuido, uso a máscara, eu vou fazer o TFM, eu vou correr, né? Vou correr com a máscara, eu estou me protegendo, eu estou me cuidando. Isto é muito importante. Isto é necessário e faz parte disso. Com isso eu vou adquirindo o hábito. O hábito. Tudo é uma questão de hábito. Eu preciso estar atento que neste momento é importante ter alguns hábitos que vão gerar um novo estilo de vida. Ah, mas eu quero que a minha vida normal de volta. Não volta mais. Esquece. Esquece. Os espíritos já disseram que não volta. Aquilo que nós chamamos de normalidade não volta mais. O ensino já foi impactado pelo uso das mídias. O trabalho já foi impactado pelo home office, né? Os escritórios grandes, prédios grandes, não existe mais. Vai ser diferente a proposta agora. Muita coisa ainda vai acontecer. Então não perca tempo querendo voltar com saudosismo que só consome energia. E procure ver que hábitos novos eu posso ter e agradecer a Deus por ter esses hábitos. Né? A gratidão por estar aqui agora, né? A gratidão por estar vivendo esse momento, esses dias, a gratidão por estar podendo reavaliar as minhas condutas, os meus pensamentos, a minha forma de viver. Nós estamos sendo convidados a uma reorientação do nosso caminhar,
nos nossos passos da vida terrestre. É preciso ter sabedoria para aproveitar esse momento, não como uma punição, enxergando como uma agressão, enxergando como o fim do mundo. Não perca tempo com isso. Altere a sua visão das coisas e procure adquirir o hábito que nós estamos passando da leitura diária, da série Fonte Viva e do Evangelho. Adote o hábito de todos os dias, se possível de manhã, reservar um tempinho, levante-se, faça a sua higiene pessoal, procure um canto da sua casa e leia um pouquinho da série Fonte Viva do Espírito Humano. Por que eu insisto nisso? Porque a série Fonte Viva, que começa com a obra Caminho, Verdade e Vida, são várias lições. Eu tenho aí no site do Centro Espírita Caminho de Luz, no nosso canal, tem lá onde eu trato só dessa série. É importante o hábito de ler uma lição diariamente de Emmanuel, que nos convida a reflexões sobre a nossa realidade. Terminando de ler essa lição que é curtinha, eu reflito, vejo se aquilo serve para mim, como é que eu posso adquirir aquilo que Emmanuel está falando. E em seguida, eu parto para a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Um trechinho pequeno, leio e faço uma prece. Faço uma prece. É meu tempo, eu estou cuidando de mim. 5, 10, 15 minutos, quanto você achar que pode, sem se impor nada de tempo, mas faça naqueles 5 minutos que seja, naqueles 10 minutos, você vai estar focado naquilo. Deepak Chopra, o grande físico indiano que trata de física quântica e yogi, num dos seus livros, ele trata dessa questão do foco. Me recordo que ele diz no livro que até o hábito de escovar os dentes é importante eu concentrar no hábito de escovar os dentes, naquilo que eu estou fazendo naquela hora, na velocidade da escova, na profundidade da escova, no tempo. Não perder o tempo, aquele momento de escovar com 1000 pensamentos, eu foco. Quando eu vou fazer um alongamento, o Deepak Chopra recomenda: concentre-se na energia descendo pelo seu corpo. Veja os músculos que estão sendo trabalhados. Respire e veja a respiração fazendo efeito focado naquele momento que você está fazendo o alongamento. Então, no momento que eu estou estudando o Evangelho, a série Fonte Viva, que seja 5, 10 ou 15, naquele momento eu estou focado. Tira celular para o lado, tira tudo isso do lado, é o seu momento. Você está cuidando de você. Eu estou com uma água do lado, eu coloco um copo de água e eu vou perceber, pedir a Deus e vou perceber que essa água está sendo fluidificada. Estenda a sua mão sobre a água quando você está fazendo a oração. E você vai adquirindo o hábito de fluidificar você mesmo a sua água. O Espiritismo ensina isso, que os fluidos alteram a qualidade da água. É evidente que os espíritos estão ali para colocar o remédio que eu necessito, mas que se juntam ao meu fluido, porque o meu fluido é animal. É diferente do fluido espiritual, que é dos espíritos. Ambos provenientes do mesmo fluido cósmico universal que deu origem a nós. Mas pela atuação do espírito encarnado, ele torna-se fluido animal. E pela atuação do espírito desencarnado que me acompanha, torna-se o fluido espiritual. O conjunto dos dois fluidifica a água, traz as propriedades que eu necessito para aquele momento. Então, nesses minutinhos muito simples, eu já dei um grande passo. O centro está fechado, mas eu estou cuidando de mim diariamente. 10, 15 minutos meus que eu vou fazer para eu adquirir o hábito, eu vou meditando depois, eu vou pensando e tudo fica muito melhor. Os espíritas usam pouco essa ferramenta, muito pouco, porque não tem um hábito. Eu preciso colocar esse hábito. Quem está de home office, aproveita de home office. Ou então acorda um pouquinho mais cedo, antecipa, vai habituando
acordar um pouquinho mais cedo. Muitos jovens estão fazendo o tal do milagre da manhã. Nada mais é do que a gente fazia antigamente para trabalhar, né? Acordava 4h30, 5 horas, 5h30. Então, acorda um pouquinho mais cedo, 15 minutos, antes que a casa esteja movimentada, antes que as pessoas despertem. E faça isso, adquire esse hábito, você vai ver a diferença que você vai ter. E nesse momento, se tiver mais tempo, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, aproveite para fazer visualização terapêutica, que nos foi ensinado há muitos anos, na década de 90, por Divaldo Franco, no bojo da psicologia transpessoal, onde ele recomenda que nós, ao fazermos a prece, imaginemos a mão de Jesus estendida sobre nós. E de Jesus, de suas mãos, saindo um fluido, uma luz, que vai nos inundando. Quando eu começar a fazer isso, sentado, os olhos fechados, concentrado, visualizando a figura de Jesus atrás de mim ou à minha frente, seja lá onde for, eu vou perceber que aquele meu esforço de trazer aquele fluido do mais alto, eu vou perceber que ele percorre o meu corpo físico. E eu vou perceber com o tempo que em determinados pontos ele dá uma interrompida. E eu vou perceber que aquele ponto precisa ser trabalhado. Então eu estou me tratando. E as pessoas, eu preciso do passe. Sim, é óbvio, o passe é muito importante. Mas não impede que eu faça essa visualização terapêutica e faça o trabalho que eu preciso fazer comigo mesmo, com a busca desse fluido. Certa feita, não muito tempo atrás, e durante muito tempo eu adotei essa figura, quando eu fazia as minhas preces, ainda eu uso de vez em quando. Eu me coloco debaixo de uma cachoeira. Termino de fazer as leituras, reflito no texto que me veio, procuro colocar para mim. Eu não estou lendo para falar para os outros. Eu não estou lendo para ter verniz intelectual para os outros. Estou lendo para mim. Eu leio e reflito. O que eu posso mudar aqui? Como é que eu vou fazer? E depois, na hora da prece, eu às vezes imagino que eu estou sentado numa pedra e uma cachoeira caindo de mim. Com o passar do tempo, essa cachoeira se converte numa imensa queda de luz. E eu, então, vou pedindo a Deus por mim. Depois eu vou pedir pelos meus familiares, etc. Nós já vamos falar sobre isso aí. Mas eu sinto aquela luz adentrando todo o meu organismo. E se eu focar, como diz Deepak Chopra, e como disse Joana de Ângeles, espírito, por Divaldo Franco, se eu focar nessa luz, nessa cachoeira de luz caindo, eu vou perceber que ela vai adentrando pelo meu cérebro. Eu começo a ver com o passar dos dias que ela penetra no meu cérebro, passa pelos meus chakras todos, entra pelo meu organismo, e eu vou focar naquela luz iluminando o meu coração, os meus órgãos, o rim, o fígado, o pâncreas, o pulmão. Passo pelo centro genésico, pelo intestino, depois pelas pernas, vai descendo num fluxo contínuo. E eu vou dia a dia, pouco a pouco. Ninguém que espere que no primeiro dia vai acontecer. É o hábito. Olha de novo o hábito. A perseverança, confiar, acreditar. Porque na medida que eu vou tendo o hábito, confiança, perseverança, os benfeitores vão se aproximando de nós e vão nos ajudando no processo de transformação. Há um ditado muito antigo que as pessoas diziam assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Mais ou menos por aí. A lei do esforço próprio. A mostrar para a espiritualidade que realmente está mudando. E aí, nesse processo da oração, eu posso incluir a irradiação. Pouca gente usa a irradiação. Porque no momento que eu estou orando, já orei por mim, já vibrei, já fluidifiquei a água. Se houver um tempo, ou em outro momento até mesmo com alguém junto, eu passo a orar, irradiar. É uma proposta espírita fantástica. Porque eu me valho da lei dos fluidos, né, do pensamento viajando
pela força criadora do pensamento viajando pelo fluido cósmico universal, a semelhança do som que viaja pelo éter, eu vou me valendo dessa ferramenta. E como nós fazemos na Casa Espírita a irradiação, nós podemos irradiar por aqueles que estão necessitados. Eu irradio pela minha família, peço a Jesus pelo meu lar, ele vai adentrar, e eu imagino Jesus entrando dentro da minha casa, abençoando cada integrante da minha família, e aí eu vou perceber que, às vezes, eu percebo que aquele meu filho, a minha filha, aquela pessoa, como é gostoso eu me aproximar dele, imaginar Jesus abençoando. Se os seus filhos são casados, moram fora, façam o mesmo. Convide Jesus a entrar dentro da casa dos seus filhos, ou de algum parente que esteja doente. Imagine Jesus envolvendo-o. Depois imagine Jesus envolvendo o seu entorno, envolvendo o Brasil, envolvendo a terra. Coisa muito rápida, mas me dá um prazer enorme. Se tiver algum amigo que esteja com alguma dificuldade, uma depressão, uma obsessão, eu oro por ele. Não dá para fazer uma lista muito grande, senão também não há coisa que dure. Mas hoje eu vou orar pelo fulano, pela fulana, e eu vou ajudando as pessoas. Isso chama-se irradiação, uma ferramenta ao nosso alcance. E quando eu termino, eu estou muito bem, porque eu cuidei de mim. O bem volta para mim. Eu não estou no centro espírita, mas eu estou trabalhando. Nesse momento que eu estou irradiando pelos meus, os espíritos inferiores estão sendo afetados por isso. Eles estão sendo afetados. Vamos nos lembrar que são bilhões de espíritos que estão por aí. Então, quando eu estou lendo Fonte Viva, estou lendo o Evangelho, eles estão nos acompanhando, estão vindo. Precisam da nossa ajuda. A minha leitura simples ajuda esses espíritos que estão me cercando. Quando eu oro e vibro por eles, peço a Jesus que os ampare, que os invoque, que tenha misericórdia, eles se sentem atendidos. Há quanto tempo eles não têm uma palavra de carinho? Quando eu envolvo uma pessoa que está no processo obsessivo, pensando em suicídio, essas coisas, em depressão, eu envolvo a pessoa. E o espírito que está obcecado pela vingança, com ódio, ele vai se sentir envolvido. Alguém pensou em mim. Vai se sentir bem, vai receber uma lufada de amor, vai receber uma lufada de bons fluidos e vai se despertar por querer mudar. E encontrar de onde vem isso. O que é isso? Eu também tenho direito. Ele passa a identificar, puxa, eu recebi, e vai querer mudar a sua atitude. Parece que não é muito, mas é muito o que nós estamos fazendo. Ajudando nessa hora grave, toda ajuda, todos aqueles que puderem. Ah, mas eu não tenho mediunidade. Eu não falei em mediunidade. Em nenhum momento nós falamos de mediunidade. Nós estamos falando de nós, pessoas comuns, normais, que podemos fazer esse trabalho cuidando de mim e você cuidando de você. E, se possível, o outro hábito, o evangelho no lar. Esse, para o espírito, é indispensável. Se puder diariamente, melhor ainda. Quantas famílias estão fazendo o evangelho no lar diariamente? E já chegam informações do plano espiritual do como isso está contribuindo para que melhore o ambiente espiritual do Brasil e, em consequência, do planeta. Então, por que não fazer o evangelho no lar? Aqueles que detêm mais tempo, que estão em home office, adote o hábito. Desligue a televisão e faça. Em nosso lar, o livro ditado pelo Espírito André Luiz, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ele coloca que na colônia espiritual, no nosso lar, todos os dias às 18 horas tem a hora do Ângelus, onde eles se reúnem para a leitura de uma parte do Evangelho e depois uma oração, para aproveitar o final do dia, do sol, da presença do céu azul, e faça. Se você puder, faz às 18 horas, se não puder, faz ao meio-dia, se puder, faz às 6 da manhã, ou simplesmente reúna a família, 19 horas, 20 horas, ou 22, 23, vai dormir, não importa. Cada lar tem sua rotina.
O importante é se puder fazer. Agora, indispensável marcar atividade semanal, um dia por semana. Marca lá, domingo, 10 horas da noite. Então, vai desligar a televisão, vai sentar, vai pegar o livro da série Fonte Viva, vai ler uma lição, vai comentar, vai pegar o Evangelho com o Espiritismo, vai ler na sequência, vai comentar um texto e depois vai fazer a prece. Da mesma forma nós fazemos, procurando envolver o seu lar, os parentes, os doentes, o entorno, o Brasil, irradiando, vibrando. Indispensável. Trazer Jesus para dentro do lar, pela oração, pelo estudo do Evangelho. Muitos lares hoje são verdadeiros postos de socorro. O Evangelho no lar é uma sala de estudo. Na sala das casas são colocadas arquibancadas, porque os espíritos são trazidos para ouvir a leitura, o comentário e se beneficiar da oração. Então eu não estou no centro espírita e não estou fazendo uma atividade que não seja indicado para ser feita na residência, que há atividades espíritas que não são indicadas, como reunião mediúnica de desobsessão, por exemplo. Mas eu estou fazendo aquilo que normalmente eu faço, mas com mais repetição, com mais disciplina, com mais perseverança, já que eu estou na pandemia, normalmente estou mantendo o distanciamento social. E por fim, o hábito da oração. Este é um ponto muito delicado para nós espíritas. Nós ainda precisamos entender o valor da oração. Nos livros do Espírito André Luiz, e eu não vou citar nenhum em especial, porque recentemente me dei conta, revisando alguns textos, alguns trabalhos que temos em cima da série Nosso Lar, do Espírito André Luiz, verifiquei que em praticamente todas as obras há uma referência ao potencial da oração. O quanto que nós oramos e que quanto mais sentimento, verdade, quanto mais verdade, mais sinceridade, mais alto vai o meu pedido. E a intercessão divina ocorre a partir daí. Então nós precisamos analisar e responder na sua intimidade, como é que está a minha oração? Estou orando? Nós vamos ver que não. A gente ora rapidinho. Senhor, não sei o que, obrigado, vou dormir. Mas adotar o hábito da oração, realmente buscar a comunhão com o plano superior, poucos conseguem fazer. Nós estamos aqui fazendo um trabalho, né, conosco de trazer a nós uma reflexão prática, muito prática, sobre essa questão. Então nós queríamos deixar isso. Eu tenho orado realmente, como Kardec nos fala, como o Espírito André Luiz, ou grande parte da literatura espírita recomenda, ou eu estou fazendo a prece repetida que eu trouxe nas outras confissões religiosas. Será que eu estou realmente orando? Então a oração nesse momento da pandemia, ou em todos os momentos da minha vida, é um fator extremamente importante, fundamental para que eu adquira comunhão com o plano superior. Bom, gente, era esta conversa que a gente gostaria de ter. Não é uma palestra, não é nada disso. É uma conversa, uma reflexão breve para que você pense. E nessa hora que nós estamos vivendo, você também e todos nós, aqueles que acompanhamos o Centro Espírita Caminho de Luz, nos convertamos num qualificado, eficiente e eficaz trabalhador da seara espírita, mesmo com o Centro Espírita fechado, e que eu ganhe resiliência para que eu possa me converter nesse trabalhador. Muito obrigado pela sua paciência. Jesus conosco sempre.